Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E antes de fazer a apresentação do nosso convidado, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos longos, estou com um pouquinho de luzes no cabelo, um pouquinho bronzeada, estou vestindo uma blusa dourada, uma calça preta e um sapato preto. Agora, falando do nosso convidado de hoje, ele que é pai do João Pedro, marido da Juliana, formado em comunicação digital, possui MBA em gestão de comunicação de mercado, há 13 anos atua em empresas de tecnologia nos segmentos de EdTech, Martech e mídia programática, entre outros. Já ocupou cargos de liderança em empresas como a Seismic, nos Estados Unidos, V-Global, no Reino Unido, e atualmente é VP comercial da Rakuten Advertising. Salomão Araújo, muito bem-vindo na Tecla SAP. Muito obrigado, Carolina. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. Vou pedir para você fazer sua autodescrição, mas antes disso eu vou te servir uma aguinha fresquinha aqui na nossa jarra Move, do nosso apoiador aqui, a Europa Purificadores. Maravilha, Eles obrigado. que estão apoiando aqui, trazendo essa aguinha fresquinha para o nosso papo por aqui. Isso aí, então, muito importante hidratar. Sem dúvida, hidratar mentes criativas, é isso que a gente está trazendo por aqui. Bom, eu tenho a cabeça raspada, sou branco, tenho 1,75 m, estou com uma jaqueta verde, uma camisa nude e uma calça azul marinho. Maravilha. Então, para a nossa audiência começar a te conhecer, quem é o Salomão? Conta um pouquinho para a gente da sua história. Bom, eu sou natural do Guarujá, né? E estou aqui em São Paulo já faz um bom tempinho. Como você disse, sou pai do João Pedro, então, né, tenho meu filho aí 3 anos e 8 meses já, então tem sido muito bom. Além disso, eu sou uma pessoa muito família, né? Sempre estou buscando aí novos aprendizados, novas experiências, sempre me reinventando aí, não só no mercado, mas também acho que como pessoa, né? Buscando autodesenvolvimento também. Maravilha. Salomão, a sua carreira vem muito em empresas de tecnologia, né? Sim. O que te encanta nesse mercado? Olha, para mim, Carolina, a tecnologia, o encantamento vem da inovação, né? Da dinâmica de a gente sempre ter algo novo a todo momento, né? Então, isso sempre foi algo que me chamou muita atenção e, inclusive, as minhas transições de carreira é muito em linha com isso, né? Com o que tem de novo no mercado, né? E, de repente, com algo que vem como uma tendência forte que eu possa estar explorando, ingressando aí nesse novo segmento, nessa nova tendência, vamos dizer assim. Muito legal. E falando até de inovação, puxando esse gancho, você também já empreendeu, teve uma startup aí. Sim. Conta um pouquinho como é essa coisa de sair do mundo corporativo, empreender, depois voltar para o mundo corporativo. Sim. Olha, foi desafiador, né? Porque é uma mudança de mentalidade total, né? Você ter uma mentalidade CLT, executiva, durante praticamente uma década, e você ingressar no empreendedorismo, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar a mão e dizer que, olha, preciso mudar e buscar essa mudança, né? E executá-la, né? Não só ter o nível de consciência, mas também a execução. Então, para mim, foi super desafiador porque é totalmente diferente, né? Você acaba tendo vários papéis dentro de uma startup embrionária, super embrionária mesmo. Você tem alguns desafios em termos societários, vamos dizer assim, né? Outros desafios de mercado, né? De você abrir um mercado diferente, né? A Rakuten, por exemplo, ela é uma empresa super consolidada a nível global, né? Fazendo aqui o comparativo com você empreender, é outro jogo que você vai jogar. Então, você tem que estar com a mente muito bem construída para saber que você vai ter que navegar para os mares que você nunca teve antes. É um desafio grande, né? O empreender, você começa a ter outros lugares que você não ocupava, né? Tem Sim. outros desafios até de habilidades, né? Do que a gente aprende. E aí, como foi essa sua transição de volta para o mercado? O projeto da startup, ele durou 2 anos. Eu tive ali uma participação. Foi muito importante para mim, porque, né, desde você abrir um CNPJ, tratar de regime tributário e toda essa parte burocrática administrativa de uma empresa, acho que é um grande aprendizado, né? E após 2 anos eu entendi que acho que da mesma forma que você tem que ter coragem no empreendedorismo, você tem que saber os momentos certos de sair, né? Dependendo da situação que você se encontra. Então, eu fiz esse movimento de retomada para o mercado, né? E foi muito natural. Eu saí do projeto da startup, passei alguns meses ali me reorganizando, né? Até também a mentalidade, né? Voltando novamente, então foi um pouco difícil, inclusive. E depois, naturalmente, eu ingressei aí no mercado, onde eu tive essa oportunidade com a Rakuten, e aí iniciei ali um processo seletivo com eles. Que bacana. E como que essa parte de liderança entrou na sua trajetória aí, em relação a isso?
Olha, na minha trajetória, entrou em 2014, já na Seismic. Eu lembro que quando eu entrei na Seismic, passado alguns meses, eu já recebi uma oportunidade de liderar um time de operações e atendimento. E foi ali que eu comecei a entender que era algo que eu tinha que investir dentro da minha carreira, porque era algo que eu conseguia me destacar, né? Então, eu fui buscar estudo, né? Fui buscar livros, referências, cursos, e fui construindo a minha carreira. Eu acho que em liderança você nunca está pronto, né? Porque as gerações elas vão mudando também, e você tem que estar fazendo toda uma adaptação e buscando essa inovação também, né? Que você tem que ter na forma de liderar. Então, começou em 2014, né? E aí depois eu tive várias experiências. Liderar na pandemia foi uma experiência, né? Abrir mercado lá no México e liderar um time remoto é uma outra experiência, né? Agora na Rakuten um time híbrido é uma outra experiência. Então, tudo isso vai agregando e vai te desafiando, né? De modo que você tem que encontrar formas novas de liderar, né? Porque nada mais é do que você trazer as pessoas juntas, Sim. né? Então... Eu vejo muito esse desafio que você trouxe, né, de lideranças das gerações, né? O que Sim. a gente tem que fazer exatamente para que o time, de uma forma única, né, a gente consiga equalizar isso entre todos lá. Sim. E uma coisa que nosso time descobriu por aqui é que você é maratonista, além de toda essa parte aqui que a gente não falou no começo, você é maratonista. E como que essa parte de esporte te ajuda nessa parte de liderança? Tem alguma coisa de foco? Como que você vê isso? Tudo, tem totalmente. Inclusive, eu me tornei uma pessoa e um profissional melhor depois da corrida, né? Depois de eu começar a praticar com assessoria, né? Com todo um planejamento, com uma dedicação e com uma disciplina. Então, eu faço muitos paralelos da corrida, da maratona com o empreendedorismo e com a liderança de pessoas, né? Porque você tem que enfrentar adversidades, né? Você tem que ter uma preparação, você tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter um time por trás, né? Você tem que também ter você ali fazendo, né? Nos bastidores, sem o palco, né? De você acordar às 4 da manhã, por exemplo, para fazer um longão sábado com 11 graus em São Paulo, é você contra você, né? Então, acho que isso traz muita força mental e isso ajuda muito a você ter um ponto de equilíbrio, assim, para que depois, ao longo do teu dia, você consiga até ser mais assertivo nas suas tomadas de decisões. Então, dentro dessa minha agenda de treinamento, eu treino todos os dias, né? Nos últimos 5 meses e meio foi a preparação da maratona e me ajudou muito, assim, a ficar mais centrado, mais focado e gerar mais resultado. Qual foi a maratona que você correu? Foi no domingo passado, foi a SP City Marathon, 42 quilômetros. Foi a minha primeira maratona, inclusive. Eu já estava vindo numa guinada de meia maratona e aumentando. E aí eu atingi esse objetivo que também tem a questão da liderança, né? De você atingir objetivos com o teu time, né? De desenvolver pessoas, desenvolver resultados através de treino. Então, o resultado nada mais é do que o treino. A repetição do treino que gera o resultado. Não, muito bacana. E tem que ter muito foco, né? E persistência. Sim. Eu estava até vendo um vídeo ontem que foi falando de um paralelo, falando das pessoas que falam assim, nossa, mas quem que treina no fim de semana? Daí assim, e quem que vai para balada numa sexta-feira, né? Então, é aquela coisa que as pessoas precisam ver o que a gente trabalha dentro do nosso dia a dia e que nos faz bem, né? Então, acordar 4 da manhã com 11 graus num sábado para treinar te faz super bem, né? Então, é aquela coisa de como a gente desenvolve as nossas habilidades dentro disso. Sim. E o que se aplica dentro de lideranças ou algo assim que a corrida te trouxe? Olha, a corrida ela me trouxe uma visão muito clara do planejamento que você tem que ter, né? Então, você tem que ter um planejamento muito claro e você tem que ter execução dentro desse planejamento. Então, de nada adianta você ter uma ideia, ou você ter ali um insight, sendo que você não coloca ação e execução em cima disso, né? Então, outra coisa, a questão do longo prazo, né? Em liderança, acho que o líder nada mais é do que um treinador também, um treinador de pessoas, né? Se as pessoas geram resultado, o líder ele tem a responsabilidade de treiná-las para que os resultados sejam cada vez mais qualitativos. Então, essa parte do desenvolvimento do time ela é muito importante e ela não acontece da noite para o dia. Assim como na maratona, você não vai correr ela da noite para o dia. Então, acho que é alinhar essas expectativas e sempre trazer para uma realidade onde, inicialmente, o resultado você não vai enxergar ele. O resultado você enxerga ele lá na frente. Então, a disciplina que você tem todo dia de fazer algo e não enxergar o resultado é a chave. No ambiente corporativo é a mesma coisa.
Né? E é muito importante isso porque, às vezes, os times estão muito no automático, por conta das demandas do dia a dia, dos clientes, toda aquela correria que a gente sabe como que é no digital. Então, esse shift de mentalidade, ele precisa acontecer para que o time possa parar também e ver, né, quais caminhos eles vão seguir, quais brigas ali eles vão ter que escolher. Até brincando aqui que a gente faz um bom corte, a gente faz aquela pergunta específica, estratégica. Então, quais as características de um líder, assim, que você enxerga? Olha, na minha visão, Carolina, um bom líder, primeiro ele tem que ter uma escuta ativa, né? Acho que isso, inclusive, fazendo até a conexão com a Rakuten, quando eu entrei, uma empresa já consolidada, rodando, com 50 pessoas, eu não entrei para mudar nada, né? Eu entrei para escutar, para ouvir quem está fazendo acontecer. Então, a escuta ativa ela é muito importante. Uma outra característica do líder é a humildade, de saber que ele não vai ter as respostas, né, todas, e ele não vai saber tudo, e ele tem que justamente trazer, né, fazer esse planejamento de trazer as características das pessoas certas para as posições certas. Então, identificar o potencial das pessoas, fazer essa leitura. Né? Essa é uma outra... E ter a empatia, né? Às vezes você tem ali no dia a dia algo que não é do seu departamento, enfim, você tem uma empatia de ser colaborativo. Acho que a colaboração também... E aí é o exemplo, né? Uma liderança com exemplo, uma liderança servidora. Então, acho que essas são as características. Muito bacana. Tem algum líder que você se inspira ou se inspirou? Olha, no âmbito profissional, eu sempre estudei muito sobre o Abílio Diniz. Inclusive, eu fiz um curso na GV, que ele foi o professor, foi muito bacana, foi em 2016. Tenho também uma referência do Flávio Augusto, né? E da minha parte espiritual tenho também a referência de Jesus, né? Que foi sempre aí o grande líder aí pelo exemplo também. Que bacana. O Abílio, ele foi, né? Um professor, acho que em várias áreas. Ele foi um precursor em muita coisa também aí, quando a gente fala de varejo, né? Tem muitos ensinamentos dele aí que a gente vai seguir aí realmente. Com certeza. Como ele seguiu aí disso tudo, né? Agora, falando da Rakuten, o que a Rakuten faz? Bom, vamos lá. A Rakuten, ela é uma rede de afiliados, né? Então, para tentar simplificar aqui esse ecossistema, é uma plataforma, né, onde a gente consegue conectar anunciantes, né, e afiliados, que são os publishers, nessas duas pontas. E dentro disso, a gente coloca tecnologia. Então, a gente tem ali uma série de produtos, né, que fazem as campanhas performarem e venderem e terem um resultado maior, né? Além disso, também a Rakuten tem toda a parte de serviço atrelada à tecnologia. Então, é uma rede completa onde você consegue ter tecnologia, serviço, audiência, produto e fazer todo esse ecossistema funcionar para que você gere o resultado. Bacana. E vocês são líderes aí, né, em marketing Sim. de performance. Então, aproveitando o nome do nosso podcast, faz a tecla SAP do que é marketing de performance. Bom, vamos lá. Marketing de performance. Nada mais é do que você otimizar, né, o seu orçamento, ter o melhor retorno sobre o seu investimento. Então, é você encontrar formas, tipos de estratégias, né, e tipos de tecnologia que vão rentabilizar o teu orçamento, né? E isso tem que ser totalmente orientado à performance. Ou seja, você não vai trabalhar com branding, com awareness, você vai focar no resultado. Muito bacana. E hoje você vê muito atrelado essa parte de branding, entre outros braços, que precisam se conectar aí com a parte de performance? Com certeza. Com certeza. Você tem que ter ali os tipos de... no final do dia, as estratégias são complementares, né? Então, você precisa ter todas as estratégias muito bem estruturadas para que a coisa funcione. Então, se você focar só em performance, que é final de funil, vamos dizer assim, sem olhar para as outras etapas e para os outros canais que você poderia estar explorando, com certeza você vai estar deixando dinheiro na mesa, né? Vai estar deixando o resultado na mesa. Sem dúvidas. O que você vê hoje? Qual que é o diferencial da Rakuten entre os outros players do mercado? Olha, a Rakuten é uma empresa pioneira, né, no ramo, então acho que isso já traz um DNA muito de inovação, de desenvolvimento de tecnologia dentro da própria Rakuten. Então, o time de desenvolvedores, de automação, de engenheiros, ele é gigante no mundo inteiro. E trazer as tendências, né? Eles sempre estão ali inteirados sobre as tendências, né? E já plugam direto na plataforma. Então, por exemplo, a tendência da inteligência artificial... Logo, a Rakuten não perdeu tempo e a gente já tem isso disponível para os nossos clientes, para os nossos parceiros.
Então, acho que traz a inovação, né, muito forte e também as pessoas que fazem acontecer no dia a dia. Acho Muito que bacana. é a junção dos dois. Falando até de KPIs, o que você enxerga que as empresas precisam medir, Salomão, para ter um bom sucesso aí? Olha, Carol, vai depender da campanha, né? Então, se a gente está olhando para uma campanha de performance, a gente vai olhar o ROI, né, o retorno sobre o investimento, a gente vai olhar a quantidade de conversões, principalmente no mercado de afiliados, a transparência, né, da atribuição de cada resultado para cada canal e cada player, que nada mais é do que o modelo de atribuição, né? Quem está participando do quê e quem vai atribuir a comissão maior, né, para o player. Então, acredito que essa parte da transparência do modelo de atribuição é muito importante para que você consiga visualizar os KPIs correspondentes à tua campanha. Então, se é performance, você vai olhar o resultado sobre o investimento. Se é uma campanha de vídeo, você vai usar o viability, por exemplo, e assim sucessivamente, né? Vai depender do projeto. Tem algum case que você já acha ele um marco desde que você entrou? Não necessariamente você precisa falar o nome da empresa, de repente, mas alguma que você enxerga de algum segmento específico que teve um retorno? Tem um que me deixou muito impressionado, que foi uma empresa de vestuário, uma grande aí do Brasil, uma gigante, e um case com uma influenciadora, né? Que a Rakuten também tem esse tipo de serviço e tecnologia, né? De influencers. E nesse case, a gente identificou que essa influenciadora contratada, ela conseguiu vender mais que uma loja. Uau! Né? Pela influência, né? Pelo Instagram. Então, você consegue ter aí o parâmetro, a referência do poder da influência quando você tem ali o perfil certo, né? E conectado com a empresa também ali, que faz sentido. E aí gera um ótimo resultado. Nesse caso aí, surpreendente. O marketing de influência, ele entra, então, nesse marketing de performance, está tudo plugado? Ele entra. A Rakuten hoje tem esse braço, né, do marketing de influência. Nos Estados Unidos é muito forte. Né? No Brasil, a gente está começando. Então, o meu desafio, entrando na Rakuten, um dos desafios é justamente esse, a gente explorar mais o marketing de influenciadores. E o Brasil, ele é o segundo maior país, né, de influenciadores aí do ranking mundial, então a gente tem muito a explorar, né, e gera muito resultado. Então, todas essas empresas, vestuário, moda, cosmético, beauty, né, elas têm, esses tipos de empresa têm muita oportunidade e muita necessidade desses influenciadores, né? Então, e é performance, né, porque é um custo que parece que é alto, mas ele não é tão alto quando você pensa que você não está tendo a estrutura de uma empresa ou de uma loja por detrás, né? Você tem uma pessoa com um orçamento e ela consegue vender, em alguns casos, mais que uma loja que tem uma estrutura dentro de um shopping, por exemplo. Exatamente. Então, o custo é muito baixo comparado a isso. Se pensar em custo de locação do espaço, ter todo um estoque, tem que colocar lá, quantidade de vendedor, estoquista e tudo mais, e você faz isso transacional dentro do digital, né? É muito doido a gente pensar nisso. Mas quando você fala até a gente fala muito de economia criativa, né? Que o Brasil é o segundo maior, só perde aí para os Estados Unidos, onde vocês já estão super consolidados, ou seja, trazer esse modelo que por mais que precise aculturar, né? Tropicalizar, como a gente chama, tem um pouquinho, a gente tem um pouco, assim, né? Dessa coisa de forma de consumo e hábitos que os americanos têm, dessa forma de compras via influencer também. Então, não é só o volume de influencer que a gente tem, mas é o hábito de compra do brasileiro que está muito no digital, né? Muito. É o comportamento, né? O comportamento de compra. Que bacana, porque a gente vê muito que os brasileiros, eles consomem demais. Antes era aquela coisa de consumia do tipo de pessoas, por exemplo, uma atriz que está fazendo uma novela e tinha um efeito associativo com alguma marca ou com um produto. Agora, no digital, todo mundo pode ter essa oportunidade também e consegue performar melhor, né? Sim. Muito bacana. E falando de inovações tecnológicas hoje de vocês têm usado aí inteligências artificiais? O que vocês têm buscado? O próprio posicionamento da Rakuten, né, como Affiliate Intelligence, né, que traz para o cerne da plataforma a inteligência artificial, a tecnologia. Então, isso já tem nos ajudado a ter mais assertividade nas nossas campanhas, nas recomendações, na personalização das campanhas, né, e nas segmentações também. Isso até, de certa forma, já existia antes, né? Não só na Rakuten, acho que até na mídia programática ou em qualquer canal de mídia pago você conseguia ter uma
uma possibilidade de assertividade de audiência, por exemplo. Mas a inteligência artificial, além dela automatizar muitos processos internos da própria empresa, né, da Rakuten, ela te traz uma acurácia muito maior, numa velocidade menor. Né? Então, a inteligência artificial, ela ganha destaque porque acho que não é nem não é uma maratona, né? Não é uma competição de quem usa a inteligência artificial primeiro, na minha visão. É sobre você saber usar a inteligência artificial. Como que você vê essa questão de machine learning, toda essa parte que a gente tem visto versus o ser humano aí? Como que a gente trabalha em conjunto? Olha, para mim, eu vejo como uma inovação, uma oportunidade, eu não vejo como uma ameaça, né? Já vamos perder os empregos agora. Acho que muito pelo contrário. Acho que teremos profissionais especialistas capacitados em machine learning, inteligência artificial. A própria Rakuten contratou um VP de inteligência artificial nos Estados Unidos recentemente, então já está acontecendo isso dentro da empresa e sai na frente quem sabe dar o melhor comando, quem sabe, né, quem está capacitado para usar a tecnologia. Então, acho que é mais capacitação frente à inovação do que você ter medo como uma ameaça, né, por exemplo. E é muito legal você falar isso, porque hoje a gente fala assim, não temos especialistas em inteligência artificial ainda, né? É uma coisa muito nova, mas assim, obviamente que quem está estudando mais vai se tornando um especialista, mas com as inovações e tudo mais, diariamente, né? Nascem novas IAs, novas ferramentas, novas plataformas. Hoje, o que vocês usam até de equipe, assim, de IA lá dentro? Olha, a gente tem esse novo departamento, né, de inteligência artificial. Né? A Rakuten ela já tem a plataforma própria que nós, funcionários, utilizamos internamente. Né? E também já temos isso acoplado na nossa plataforma, onde a gente oferece os serviços e os produtos para os clientes. Então, já está no dia a dia. Né? Então, desde a gente, por exemplo, internamente, eu construir uma estratégia comercial, né, eu consigo utilizar a inteligência artificial para me ajudar, por exemplo. Né? Basta eu colocar ali os comandos, quais são os gatilhos que eu quero utilizar, quais as referências de método e técnica de vendas, para que me traga algo que depois eu possa trabalhar e elaborar em cima disso. Então, acho que tanto no dia a dia da operação do time já vem sendo utilizado muito, como também na própria tecnologia oferecida para o mercado. E até falando de time, você puxando aqui, o que você vê como habilidades que vão ser essenciais para os profissionais aí dos próximos anos em relação a isso? Olha, eu sempre vou na linha das relações humanas, né? Então, acho que quanto mais você tiver a capacidade de enfrentar as adversidades, as mudanças e os desafios, você vai se destacar. Porque o digital vai ter sempre isso, né? O volume é muito grande de inovação, o desafio ele vai crescendo, a adversidade ela só cresce, e se você não estiver preparado para isso, você acaba ficando para trás. Então, a parte técnica você aprende, treinamento, né? Então, essa parte dos soft skills, né, que é muito falado aí no mercado, eu acredito que eu diria aí que é a maior tendência de você se destacar através do soft skill. Você vê uma diferença do que você já trabalhou em empresas multinacionais também, de comportamento das pessoas, nesse soft skill, inclusive, de pessoas dos Estados Unidos, Brasil, enfim, como que você vê isso? Tem muita diferença? Sim, tem muita diferença. Principalmente agora, com os japoneses, para mim foi muito... Eu não tinha ainda tido essa experiência, né? Então, é muito processual, né? Muita organização, o que é bom, né? Mas comparado ao Brasil, sim, né? Mas o brasileiro, ele tem eu diria que a gente tem uma versatilidade maior, né? Uma flexibilidade. A gente não se prende, muitas vezes, a um processo, a gente quer resolver e encontrar alternativas. E não é o jeitinho brasileiro, né? É encontrar alternativas de resolver o problema. Eu acredito que essa versatilidade é uma característica nossa quando eu comparo com os outros. O brasileiro é criativo, né? Eu vejo que o brasileiro, ele vai dando um jeitinho, mas de uma forma estruturada muitas vezes, né? A gente consegue ir adaptando muita coisa dentro disso. E como que você vê nessa questão marketing de performance que você acredita de impacto que a gente vai ter com relação a tudo que a gente está vivendo e como que a gente vai ir no futuro? Com relação a tudo de tecnologia, de... Como que vai ser o marketing no futuro que você tem visto de... Olha, para mim o marketing no futuro, ele é sobre conexão.
Então, é conectar para gerar impacto. Então, sejam elas conexões de pessoas ou de tecnologias. Então, tá totalmente interligada a conexão que gera impacto positivo lá na frente. Hoje você vê quais são os canais principais aí como parceiros numa questão de estratégia de marketing mais estruturada aí? Olha, a depender do projeto, a gente pode explorar muita coisa. Hoje, o pilar de influenciadores é um pilar que a gente consegue explorar e ele é muito importante, né? Um canal de mídia pago, por exemplo, é outro tipo de estratégia que você pode explorar, né? A própria mídia programática, de repente trazer um afiliado, um publisher relevante para um setor específico, seja fintech, travel. Então, a depender do segmento de atuação e do projeto, a gente consegue planejar e estruturar todos os canais, né, que a gente consegue explorar dentro de uma campanha para que a gente tenha ali tudo coberto, né, que as estratégias se complementem e que elas juntas gerem o resultado que a gente espera. Eu vou te fazer uma pergunta bem tecla SAP mesmo. Tá bom. Qual que seria a diferença de mídia programática e de tráfego pago? Tá bom, vamos lá. A mídia programática, ela é o real-time bidding, que a gente chama, né? Que é o leilão, é um leilão onde você consegue fazer a compra e a venda do espaço, do banner, em tempo real. Então, você tem uma plataforma, né, que é a DSP, né, onde você é o lado da demanda, e a SSP é o lado da pessoa, do publisher, do portal que tem o espaço, que é o sell side, né, que a gente chama. Então, dentro dessa plataforma, você consegue fazer a compra do inventário. O que é o inventário? Os espaços de anúncios que estão espalhados aí pela internet, né? Os portais, eles disponibilizam esses espaços e você, a depender ali da sua segmentação, da sua audiência, você consegue encontrar, né? Então, a mídia programática ela é mais robusta comparada a um canal de tráfego pago tradicional como o Facebook Ads e Google Ads, por exemplo, né? Que você já tem ali a plataforma, tem um cercadinho e você vai fazer a atuação ali dentro. Então, elas são complementares, ambas têm a sua importância, mas elas funcionam de forma diferente. Elas acabam, então, buscando a forma de navegação também do cliente ou não? Também, de certa forma, você consegue estruturar campanhas de modo a compreender o comportamento de navegação do usuário, porque através das implementações dos pixels, você consegue ter todo o mapeamento ali de por onde esse usuário veio, né? Da onde ele veio, onde ele clicou, qual vídeo que ele viu e até o momento da conversão. Então, essa, inclusive, é o modelo de atribuição, né? Que a gente estava falando no início. Justamente esse. Isso é muito bacana, né? Porque você consegue customizar campanhas de acordo com o que tem um público de interesse com cada uma das coisas, né? Então, o nível de relevância, quanto mais relevante, né, é a sua segmentação, melhor vai ser o seu resultado. Por isso mais assertivo, né? Isso. E uma coisa que tem crescido muito, que você falou no começo também, marketing de afiliados. Faz uma tecla SAP também. Estou usando muito suas teclas SAPs aqui, viu, Salomão? Porque eu acho que é importante a gente colocar para que seja de uma forma mais fácil e simples aqui também. Bom, marketing de afiliados, ele nada mais é do que uma rede, né, uma network que a gente chama, uma rede onde você vai ter ali os anunciantes. Os anunciantes, eles têm são os donos dos produtos, né, que serão disponibilizados nessa rede. E da outra ponta você tem a audiência. E aí nada mais é do que você conectar o produto com a audiência certa. Então, o marketing de afiliados, ele justamente, a rede de afiliados faz isso. Ela faz essa conexão e através dessa conexão você consegue, em cima disso, colocar a tecnologia para que potencialize os resultados aí das campanhas. A gente via muito o marketing de afiliados no passado focado muito em infoprodutos só, né? Sim. Hoje em dia isso mudou bastante, né? Mudou. Hoje a gente, na Rakuten, por exemplo, a gente trabalha com grandes bancos do Brasil em rede de afiliados, grandes varejistas, né? Empresas de travel, empresas de varejo. Então, dá para explorar muito e independentemente do tamanho ali do segmento de atuação. Essa parte de infoproduto, eu acredito que assim na pandemia teve um boom muito grande e depois ela meio que foi diminuindo porque acho que as pessoas estavam sedentas por encontrar as outras também, ter eventos, ter alguma coisa próxima, né? Ter uma relação mais próxima. Você vê um declínio nessa parte de infoprodutos e um crescimento desses outros ou não? Você acha, pela sua experiência, o que você está vendo aí? Olha, Carol,
Um declínio eu não vejo. Eu vejo mais assim uma estagnação, né, da parte de infoprodutos. Do lado de marketing de afiliados, eu vejo muitas possibilidades ainda de a gente explorar segmentos como companhias aéreas, né, segmentos de viagem, né, as próprias fintechs, elas trabalham muito, né, com cashback, com cupom, por exemplo. Então, são tipos de estratégias que têm muita conexão com a tecnologia da Rakuten. Que bacana. E vocês fizeram aí uma série fazendo uma mudança de vários nomes, né? Aí teve funil de vendas, que mais que teve aqui? Que vocês fizeram alguns ajustes, né? Tem até aqui teve uma o funil colinha guarda-chuva. O que seria? Eu vou querer que você me fale cada um deles aqui. Me ajuda aí com a cola. Tá bom, O vou pegar a cola guarda-chuva, aqui, né? ó. Sobre o funil de vendas para afiliados, os nomes guarda-chuva invertido. O guarda-chuva invertido é aquele caso onde a estratégia do funil está focada só no topo, né, do funil. Então, você olha para o topo, o teu topo de funil está cheio, mas você não tem resultado. É justamente porque você não está olhando as outras etapas. Então, você está direcionando muito esforço para o topo do funil, né, sem conectar as outras etapas que levam até o final. Então, é por isso que a gente colocou esse nome aí, guarda-chuva invertido. Aí tem a pia entupida. A pia entupida é o contrário. A pia entupida é o contrário. Então, você tem ali uma movimentação muito grande no final do funil, mas talvez ela não esteja te dando o resultado que você quer, porque você não está investindo no topo. Então, tudo está conectado, as etapas precisam se conversar, né, para que você tenha os resultados ali de forma sequencial dentro do funil. Ampulheta. A ampulheta, o problema está no meio. Né? Você está focando no topo, no final, mas o teu meio do funil não está sendo explorado. E por que a gente coloca isso? Porque quanto mais você explora as etapas do teu funil, mais propenso você vai ficar de aumentar teus resultados. Quando a gente fala de marketing de performance e afiliados, a tendência é que as pessoas olhem só o final do funil. Só que tem muito resultado no topo e no meio do funil que a gente pode explorar e que impacta lá no final. Muitas vezes até em relacionamento, né? Você atrair Sim. isso de uma forma mais próxima para conseguir fazer essa atração. E tem o funil KD. O funil KD é aquele que, cadê, né? Ele nem existe, porque, na verdade, você não focou em nenhuma etapa. Então, você precisa começar a construir ele do zero, basicamente. Muito legal essas nomenclaturas, porque elas acabam sendo muito mais aquele entender o que é que eu desenhe, né? Porque aí fica muito mais visual, para até você saber onde que está. Você fala, não estou vendo. Tem muito aqui, baixo aqui. Então, o que você acaba colocando? Você entende, Salomão, que hoje o funil de vendas que a gente já tinha, como funil mesmo, antes, ele já está obsoleto? Não, ele não está obsoleto. Eu acredito que o funil de vendas tradicional, ele é sempre um bom ponto de partida. Em cima disso, a depender da sua necessidade, você vai fazendo a customização, a personalização que você desejar. Né? Mas ele é sempre é uma referência, né? Um ponto de partida para a gente iniciar uma estratégia. E falando assim, de marketing de afiliados, o que você vê como estratégias eficazes aí, práticas para construir uma boa rede aí de afiliados? Olha, uma boa rede de afiliados, vamos lá. Primeiro, você tem que prezar muito pela transparência, porque são muitas transações, né? É uma estratégia transacional. Então, vai ter muita conversão, né? Tem muita questão de comissões, né? Para todas as partes envolvidas. Então, você tem que ter muita clareza e muita transparência sobre o que está acontecendo nos termos ali de transações, né? Além disso, você precisa se preocupar com as implementações, né, de modo que elas te ajudem a ter menos esforço operacional. Né? A Rakuten ela tem algumas opções de implementação que ajudam muito, que inclusive a gente está fazendo aí uma força-tarefa com a própria base de clientes para que eles adotem, né, essa nova implementação que a gente está colocando no mercado. E depois a gente vai olhar para as estratégias. Então, onde a gente vai explorar? Né? A gente vai explorar, por exemplo, cashback, né? A gente vai explorar cupom, vai ser uma estratégia de influenciador, até o próprio cashback em loja física. Hoje a Rakuten ela tem tecnologia que mede
a performance de um cashback em loja física. E somos pioneiro também nessa tecnologia. Como que funciona isso? É uma tecnologia, né, que a gente consegue integrar do lado do anunciante, no sistema dele na loja física, e com a parceria do afiliado, né, com o cashback ali ativo, a gente vai conseguir mensurar na loja física, com essa implementação nossa, no sistema lá dentro da loja, né, a acurácia do resultado do cashback na loja física. Mas daí esse afiliado ele tem um código, alguma coisa que traqueia, sim, é isso? Com certeza. Que ele legal. Vai ter um código. Lá nos Estados Unidos já está voando essa estratégia, a gente chama de Card Linked Offers, que nada mais é do que o cashback em loja física. E estamos trazendo também para o Brasil e vamos começar a implementação com um grande banco já. Um grande banco aí já está utilizando e em parceria com uma grande loja de material de construções também. Então, é o nosso primeiro case no Brasil. Que bacana. E é legal a gente ver, né? É como a gente vai tendo essa transformação, que a gente fala muito da transformação digital, mas a gente consegue... Exato! Aí a gente faz o cross-mídia aqui que a gente faz. A gente sai do digital e volta para o off, mas de uma forma muito mais estruturada e com o cliente com conhecimento já, né? Sim, isso é fundamental. O cliente ele precisa entender e enxergar o valor, né, sobre esse tipo de estratégia para que a gente possa implementar. Então, isso é muito importante. Você está falando aí das novas implementações que vocês estão fazendo. O que você enxerga assim, com os maiores desafios para se implementar esse marketing de afiliados hoje? Olha, o maior desafio que eu enxergo hoje, ele é sempre na parte técnica. Né? Então, hoje, a gente tenta ser um facilitador ao máximo, né? Eu falo muito lá na Rakuten que a gente precisa focar onde a gente controla. Então, todos os aspectos da implementação que a gente controla, toda a parte de contrato, de assinatura, né? Qualquer tarefa que a gente controla, a gente vai dar o máximo. Mas, em alguns momentos, a gente vai precisar da parceria do cliente, de quem está lá do outro lado. Então, é aí que é o grande desafio, porque a gente sabe que existem filas de implementação, existem ali prioridades. Então, acho que o maior desafio é esse, a gente destravar esse meio de campo da implementação, porque depois que implementa, aí está dentro da Rakuten, a gente consegue dar sequência na campanha e nas ativações. Precisa ser muito uma construção a quatro mãos, né? Sim. O cliente precisa também estar mais focado nisso e tudo mais, né? Mas muito bacana. Tem algum outro case que você enxerga de alguma inovação, algo que é aplicável para as pessoas, como que aquela bala de prata, tem alguma coisa que nesse sentido que você acha que faz sentido para as pessoas, enfim? Olha, o case que eu mais gosto é fazer o básico, começar sempre pelo básico, né? Fazer o básico muito bem feito. Eu acho que tem muita tecnologia, é muito produto, são muitas possibilidades, então você começar por etapas, né? Construir ali a sua base sólida primeiro e depois ir avançando, né? Gradativamente, é sempre o melhor caminho. Então, acho que começar pelo básico, e o básico ele vai ser diferente para cada cliente, para cada projeto. Né? Então, mas se você estrutura o básico, em cima disso você dá um próximo passo, acho que é mais interessante, você vai ter um pouco mais de segurança nas suas tomadas de decisões ali na construção da sua campanha, da sua estratégia. Muito bom. E quem quer se afiliar, como que funciona? É dentro de alguma plataforma? Hoje no nosso site, né? No nosso site a gente tem lá a opção, então é super simples, acessando o nosso site consegue. E buscando entrar em contato com a gente, seja nos eventos, que a gente tem bastante participação, seja no próprio LinkedIn, que a gente tem muita atuação também. Então, a gente está sempre aí nos canais de comunicação, né? Sempre à disposição para poder ajudar e tirar dúvida. Muito bacana. E vocês têm um evento próprio também, né? Além de participar de vários. Sim. Agora, em agosto, a gente vai ter o Partner Up, né? Que é um evento aí organizado pela Rakuten. E dentro do evento, a gente vai ter uma premiação da nossa rede, né, onde a gente vai premiar os melhores cases, os anunciantes, os publishers, enfim, vai ser muito legal. 21 de agosto, o nosso CEO vai estar aí também no Brasil, então vai ser uma grande oportunidade. Bacana. Vocês têm um ecossistema muito robusto, realmente, né? Sim. Isso é muito bacana, porque você consegue mapear tudo, no fim a fim, né, disso Sim. tudo. Mensurar, né? Acho que mensuração, os dados ali na mão, né? Então, quanto mais a gente consegue mensurar, mais a gente consegue melhorar. Então, acho que a Rakuten tem muito essa parte da mensuração de dados, é muito claro que esse é o
core ali da empresa. E quando a gente fala de marketing nos dias de hoje, é muito mais sobre a parte de dados que a gente tem, informações, do que de fato um design bonito, né? Aquela coisa do Sim. como atrai, mas o que converte, o que a gente está lá na ponta, né? É isso, é isso. E o grande desafio hoje com dados é você saber o que fazer com os dados. Uhum. Porque a gente tem aí muito dado, né? E tem algumas situações que as pessoas não sabem o que fazer com esses dados ou não estão fazendo a leitura certa. Ou por conta de uma tecnologia que tem mais presença no mercado, acreditam que aquele método é o único. E não. Né? E vão existir sempre metodologias diferentes e por isso, para cada metodologia, você vai ter dados diferentes e aí você vai ter que fazer análises diferentes para cada caso. Então, é desafiador. Eu vejo que o que você está falando é muito bom, porque realmente hoje as pessoas elas ficam pedindo dados, quer informação, quer mapear, mas daí o que fazer com esses dados, né? E aí é aquela coisa, hoje, para um básico bem feito que você diz, né? A pessoa quer começar a fazer essa parte de marketing de afiliados, quer estruturar toda essa parte de marketing de performance. O que você enxerga que são dados básicos para ela entender esse mapeamento de conversão? Olha, eu sempre falo que... eu coloco sempre a lei de Pareto aí, né? Que é 20% das suas ações que vão gerar 80% dos seus resultados. Então, direcionar tráfego, por exemplo, vamos supor que você tem um site lá, né? Você está vendendo produto. Então, tráfego qualificado é uma coisa básica que você tem que saber direcionar através dos canais de mídia, através de blog, através de artigo, seja lá qual for a sua estratégia. Né? Depois disso, você precisa olhar para o teu meio do funil, onde você trabalha todo o engajamento e a relevância dessa audiência que já está ali dentro do teu site, que é o teu cartão de visita, é a porta de entrada, né, do teu negócio. E no final do funil, normalmente, você trabalha os benefícios, né, os incentivos para que você tenha esse aumento de conversões, onde entra o código promocional, o próprio cashback, né, e tem algumas outras estratégias que você consegue desenhar. Então, acho que essas 3 etapas seriam as básicas para você iniciar aí no marketing de afiliados. E ó, quem está em casa teve aí agora uma bala de prata mesmo, Sim. É anotar papel e caneta do que fazer para começar a construir. Sim. Né? Muito bacana, Salomão. Chega uma hora aqui no nosso canal que a gente tem o nosso ícone, que é o nosso megafone. E aí nele a gente gosta de que o nosso convidado ele fale de alguma coisa relacionada, pode ser estilo de vida, marketing ou alguma coisa pessoal, com a sua mensagem. Então, se essa mensagem pudesse chegar aí no mundo, em algum lugar, o que você diria? Vamos lá. Eu preciso apertar algum botão Nada, aqui? A gente não liga para não estourar tá o bom. ouvido de ninguém em casa. E aí você pode até olhar para a sua câmera para a gente ter um bom corte aí. Vamos lá, então a mensagem aqui é o seguinte, pessoal. Vamos incentivar. Acho que o mundo precisa de mais incentivadores, porque você é capaz, acredita. Valeu? Muito Isso aí. bom. E eu vou pedir para você assinar. A gente gosta de deixar todos os nossos convidados aqui registrados. Legal. Enquanto Salomão assina aqui, vou pedir para se inscreverem no nosso canal. Muito bom. E a gente tem também aqui os nossos presentes e mimos de agradecimento por você ter vindo. Você vai levar uma move também para sua casa, então você vai ter a aguinha fresquinha. É igual essa aqui? Igual essa maravilha, aqui. Muito obrigado. Você pode colocar água da torneira mesmo, que ela já filtra para você, então pode levar para qualquer lugar. Seu filtro portátil, literalmente. Maravilha. E aqui... Poxa, muito obrigada. Obrigada a você. E como que as pessoas te encontram, os canais oficiais da Rakuten? Fala pra gente. Sim, no LinkedIn, né, Rakuten Advertising, esse é o canal oficial da Rakuten. E no Instagram eu tô no salomoaraújo.s. Acredito que esses são os 2 canais principais. Maravilha. Salomão, super obrigada aí pela eu que sua agradeço a participação. oportunidade, meu primeiro podcast, então olha só que legal. Muito legal, muito bacana. A gente gosta muito de trazer e dar voz para as pessoas que estão do outro lado, né? Sim. Porque a gente vê muito essa questão de todo mundo gosta de trazer pessoas que já estão em exposição. A gente gosta de história, a gente gosta de trazer quem faz acontecer ali, né, nos bastidores, inclusive de grandes empresas, enfim, né? Tem sempre uma história boa, cases bons, inclusive aqui já um mapeamento do que fazer, você já trouxe aqui. Muito obrigada. Obrigado a você. Parabéns aí pelo podcast. Obrigada. E esse foi mais um Tecla SAP Podcast. Obrigada para você que assistiu até o momento. A gente vai deixar aqui um QR Code na tela
com com o QR Code do livro. Então, se você quiser levar a Tecla SAP para sua casa, tem o livro, a Tecla SAP do Marquetês, que está aí. Vocês podem encontrar em outras livrarias, mas a gente já deixa aqui um QR Code para facilitar. E encontrem a gente nos canais oficiais, @TeclaSapPodcast. Se quiser saber mais um pouquinho do meu trabalho, no @CaruFernandes, em todas as plataformas também. Da nossa realizadora, que é a Cubo Comunicação, no @ComunicaçãoCubo. E é um agradecimento mais uma vez à Europa Purificadores. E é isso, obrigada, até o próximo.